seguinte, vamos falar de coisa boa agora no programa. No nosso Tribuna do Jovem de hoje, nós vamos falar sobre as cobranças da sociedade. Vê que a galera está sendo cobrada a saber exatamente qual é o versículo, mas muitas vezes a sociedade começa a pressionar o jovem. Primeiro emprego, experiência, namoro, casamento, aí vem casamento, é filhos, é faculdade, o que você vai ser quando crescer, quanto que você vai ganhar, e blá blá blá, aquele monte de coisa. Como que o jovem lida com essa pressão? Nós vamos descobrir agora no Tribuna do Jovem. Se liga aí. Do Jovem de hoje, nós vamos falar sobre a pressão da sociedade. Carol, você se sentiu pressionado alguma vez pela sociedade? Já, acho que inclusive na época do ensino médio, que eu acho que é o período que o jovem se sente mais pressionado. Tô saindo da escola, e agora o que será? E as pessoas ao redor te lembram toda hora que você tem que tomar uma decisão pra ontem. Isso é bem tenso. Eu lembro que uma vez eu fui pressionado, que eu fui procurar um emprego e eu tava estudando ainda, eu fui num negócio lá que o pessoal tava distribuindo, entre aspas, o emprego, né? Falando, emprego tal, não sei o que, salário tal, quem quer? Aí aquela murruqueira, aquele negócio todo. Eu tava só esperando, e aí eu me lembro que aí, sindicato, sei lá, um negócio assim, e aí falaram que precisava para entregar panfleto na rua. Falei, bom, eu nunca tinha feito lá, nunca tinha trabalhado ainda. Falei, bom, aí isso daí dá pra encarar. A hora que eu levantei, ele falou assim, experiência de 6 meses. Eu falei, gente, mas como só tem experiência para entregar panfleto? Mas que curso que tem que fazer para entregar? Tô falando que não é digno não, mas pelo amor de Deus, né? Como que se entrega um panfleto? Não era só entregar mesmo, jogar. Aí vem aquela pressão, mas você não tem, você não trabalha, porque você não fez, não sei o quê. É tenso o negócio, né? É tenso, é por isso que a gente vai discutir um pouquinho para poder aliviar a galera daí de casa, né? Com certeza, vamos fazer o seguinte, não vamos falar por nós, mas vamos falar com propriedade. Ela que é psicopedagoga clínica e institucional, Viviane Campos, para entrar, por gentileza. Tudo bom? Prazer, pode se assentar, por favor. E aí já vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora, em primeiro lugar, boa tarde. Olá, boa tarde. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Meu. Vamos falar um pouquinho sobre essas cobranças, essa pressão. Por que cobra-se tanto o jovem que ainda está buscando ter uma experiência, tanto no mercado de trabalho quanto em outras áreas da vida, e essa pressão de faça logo, de faça algum curso rápido, você tem que saber o que você quer para a sua vida. Por que a sociedade faz? Vamos ver primeiro do outro lado, o lado externo. Por que a sociedade pressiona tanto o jovem hoje? Bem, antes de nascer, nós já somos pressionados, né? O pai ou a mãe, eles têm o hábito de o menino vai usar o azul, a menina vai usar o rosa. Então já vem essa pressão antes da gente nascer. É tudo muito obrigado. Vamos colocar a menina para usar o menina para usar o rosa, o menino para usar o azul, a menina vai jogar bola, a menina vai brincar de boneca. Então, conforme a gente vai passando, vai crescendo, a gente vai entrando nesse meio e segue. A gente deixa de fazer as escolhas, nós deixamos de pensar um pouquinho e falar assim, será que é isso que eu quero? Por que eu tenho que agir dessa forma? Por que eu tenho que seguir dessa forma? Claro que nós temos que respeitar, né, a sociedade, temos a ética, temos a moral que nós temos que seguir, porém nós temos que ter as nossas vontades. E hoje nós não somos treinados a seguir o que a gente quer seguir. Eu tenho vontade de jogar bola, eu sou uma menina, mas menina não tem que jogar bola. Claro que hoje em dia mudou muito, né, isso, mas ainda existe esse preconceito. Então, quando uma criança ela nasceu, o pai ele fica ansioso, a mãe, os pais ficam ansiosos. Será que ele vai andar quando? Será que o dentinho vai nascer quando? Então, sempre vai existir essa pressão. A grande questão é o tempo que ela vai ser, o tempo que você vai ser pressionado, o tempo que você vai ser cobrado, e a gente tem que aos poucos lidando com isso. É um hábito, é um costume, vamos seguir a vida, só que isso também vai afetar futuramente. Muito bem, é isso mesmo. A minha tem 27 dias, já tô querendo que ela ande. Botar ela no chão e falar, vem filha, brincadeira, não tô fazendo isso não. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, né?
Pois é, nós percebemos então que é algo que já está impregnado na sociedade, né? E a senhora já trouxe a questão de nós aprendermos a lidar com isso. E eu tô aqui com uma pergunta da Mariana Lemos, que interagiu com a gente por meio do Instagram. Valeu, Mariana. E ela fez a pergunta assim: doutora, como lidar com a cobrança de decidir uma profissão tão jovem? Então, essa cobrança, Mariana, né? Mariana, essa cobrança, ela vem muito cedo. Antes da gente concluir o ensino médio, os pais, eles começam a perguntar, a família sempre pergunta, o que você vai ser? Quando é criança, né? O que você vai ser quando crescer? Isso é muito, muito novo, é muito difícil de decidir, porque a gente não tem noção ainda daquele mundo que a gente vai viver. Então, quando chega no ensino médio, que começa essa pressão, o que eu vou ser? O ideal é parar, pensar, buscar estudar algumas carreiras. Tem algumas universidades que eles fazem planos e mostram quais são os cursos que existem nessas faculdades, universidades. Então você pode fazer uma visita e pesquisar, descobrir qual é a carreira que lhe cabe melhor. Caso tenha alguma dificuldade, depois de fazer essa pesquisa, você pode buscar uma ajuda profissional, um psicopedagogo, um psicólogo, e pode fazer testes para ver aonde você pode ficar encaixado. Eu estou mais para o lado de humanas, lado de exatas, o que cada profissão vai trazer para mim. Então, eu vou fazer aquela escolha, né, aquela universidade, aquele curso, e vai aprender. Claro que muita coisa a gente aprende ali fora, com o pai, com a mãe, mas na hora de escolher essa carreira é importante. Se estiver com essa dúvida, vai atrás de um profissional, que isso vai ajudar bastante, Mariana. Espero que dê tudo certo. Exatamente, então nada de ficar em desespero, né? A gente pode ir pesquisando. E pastor Márcio, tem pergunta aí pra gente? Sim, tem uma aqui. O quanto as pessoas, elas não conseguem lidar com essa questão das cobranças da sociedade, e isso o quanto afeta na sua vida pessoal e até relação também à vida íntima, né? Pra quem é casado até então. Então, essa pressão, a gente vê muito hoje nas redes sociais. As pessoas estão sempre seguindo no Instagram, no Facebook. Você sempre tem outras pessoas postando as coisas. Isso também traz uma pressão para nós. Você vê uma pessoa com uma carreira muito boa e algumas pessoas podem falar, nossa, que legal a carreira, e ela está indo bem. E você começa a se pressionar também. A grande questão dessa pressão, quando você se cobra demais, você começa a se frustrar. O ideal é que cada pessoa coloque uma meta, faça suas escolhas, coloque uma meta na sua vida e aos poucos você tente chegar àquela meta. Eu vou chegar e eu vou conseguir, né, aquele objetivo, eu vou alcançar aquele objetivo. Porque é muito difícil de hoje para amanhã a gente conseguir, né, algumas coisas. Então tem que buscar essa meta, tem que pesquisar muitas coisas e não se cobrar demais, porque a gente termina se frustrando e aí tem uma série de coisas que vão bloquear essa pessoa, sabe? Eu me cobro tanto, me cobro e eu vou me frustrar se eu não conseguir chegar naquele objetivo. Claro que tem que pensar objetivos a longo prazo, né? Não vai ser de hoje para amanhã. Vai com calma, pensa e segue. Muito bem, é isso aí. Doutora, responde pra gente, o jovem que se sente pressionado dessa forma como estamos falando, como que ele lida com isso? Como é que ele consegue ter essa calma, como a senhora está falando, de buscar, fazer esses testes, deixa eu ver aonde eu tenho uma aptidão melhor, aonde eu me encaixo melhor, e manter essa pressão em cima, né? Porque tem muita gente que hoje, como a senhora falou, desde pequenininho, desde quando nasce, aí tem aquela velha história, o pai é médico, o pai tem uma profissão, queria tanto que você fosse, já quase um pedido de pelo amor de Deus, só que jovem tem uma predisposição para outro tipo de área ou outras coisas. Como que ele lida? Sem ser grosso, sem ser mal educado, sem não ouvir ninguém, mas também tendo a posição dele, a postura dele, porque ainda a fase adolescente, juventude, ainda se ouve muita gente, se não tem uma opinião ainda muito formada em relação às coisas, então ou o jovem fica doido, ou ele vai ouvindo cada hora um. Como afastar um pouco educadamente essas muitas sugestões e seguir o rumo certo? Então, tem que ter uma clareza muito grande dentro do espaço familiar. Os pais que, por exemplo, fizeram medicina, são médicos, eu quero que meu filho seja médico, mas o filho não tem
a menor vontade de ser médico. É pensar, escolher, né, a sua carreira, estudar, buscar ajuda profissional, ver se é aquilo que você quer. Assim que você decidir a sua carreira, chegar nos pais e conversar. Pai, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer psicopedagogia, eu quero ser professor. Forçou seus filhos a não? Não, ainda não. Mas isso é muito importante, é chegar de uma maneira clara e falar para os pais: por que eu não quero seguir essa carreira? Ah, essa foi a carreira do seu sonho? Será que meu avô foi médico e ele... Ah, filho, vai ser médico. Então, não é você transferir o seu desejo para o seu filho. Claro, a gente sente. Só que quando o pai, ele impõe, ou eu quero que você seja médico, ele termina frustrando também. Eu vou seguir a carreira de medicina, mas isso vai me frustrar e talvez eu não seja um médico de sucesso. Então isso também é muito importante para o adolescente conversar com o pai e falar: ó, talvez eu posso fazer medicina. E se não der certo amanhã? E se eu não gostar disso? E se eu não tiver o sucesso que o senhor teve? Então tem que ter esse diálogo, principalmente quando se fala de carreira, porque é uma escolha para a vida. Muito bem, é isso aí. Carol? E, doutora, a senhora já contou várias vezes aqui a respeito, né, dos pais. Eu acredito que tenham muitos pais nos assistindo agora. Queria que a senhora desse uma dica para esse pai, para essa mãe, né, que fala que tem aquela cobrança do bem, né, pro filho. Ah, tô incentivando ele. Como que ela pode chegar no filho que talvez não tenha nenhuma meta ainda, né, e instruí-lo de forma que ele não fique totalmente paralisado ou entre em pânico, assim, por causa da pressão? Uma dica. Claro. É interessante que os pais é muito difícil um jovem querer sair com o pai hoje em dia, né? Mas é interessante que os pais tentem buscar os jovens e levar a alguns lugares e apresente algumas carreiras, né, para ele. Falar: essa é a carreira tal, ou então trazer algum site, fazer pesquisas, esse site mostra tal carreira, você pode consultar. E a grande questão da pressão é ele pensar o quanto ele foi pressionado pelos avós do seu filho, né? Os pais me pressionaram, e isso foi muito difícil. É se colocar no lugar do seu filho, porque já é muito difícil você concluir o ensino médio e começar por si próprio pensar o que eu vou fazer no meu futuro. E ter muita pressão em cima disso termina complicando um pouco mais. Talvez muita pressão, muita cobrança faça com que fique mais difícil de fazer uma escolha. Então ter diálogo também, porque cada pessoa tem seu ritmo, né? Sempre, sempre. O diálogo é a melhor forma de resolver todos os problemas e chegar a todas as soluções. É isso aí. Muito bom. Mais uma pergunta, doutora. Queria que a senhora falasse, para quem está em casa, para o telespectador, o que isso afeta a vida do jovem, tanto para aquele que pressiona, quanto para o que está sendo pressionado. O quanto que isso pode afetar do jovem olhar e falar: não, eu vou seguir isso, eu vou seguir aquele conselho, queria muito fazer tal coisa, tenho muito um sonho, mas diz que isso não dá dinheiro, que isso não é vida, que isso não sei o quê, então eu vou seguir, mas a minha vida era isso. E aí de repente esse jovem se profissionaliza naquilo que ele não quer, cresce, se sente desmotivado, não consegue ir adiante e se torna uma pessoa infeliz naquilo. Queria que a senhora explicasse psicologicamente quanto isso afeta tanto a pessoa que está pressionando, quanto aquela que tomou decisões que não tinha no seu coração. Claro, é muito difícil fazermos algo que não temos vontade. Quando a gente faz qualquer tipo de escolha por meio de influência de outras pessoas, a probabilidade daquilo dar errado é muito grande, mas é muito grande. Então o ideal é que cada um se conheça. Nós temos muitos jovens hoje na plateia, então é interessante que vocês se conheçam, pensem o que vocês querem para a vida, não vão atrás do que um falou ou o outro falou, porque quando a gente vai atrás de segundas informações sem pensar muito, vai dar errado. Quando a gente escolhe algo pelas outras pessoas, você não vai ser feliz. Isso pode trazer depressão, pode trazer, você vai fugir da sociedade, você vai, eu vou me enfiar num quarto, vou ficar lá trancado, eu não quero ver ninguém. Talvez por uma escolha errada que você tenha feito. Hoje a gente vê muitas coisas na mídia onde pessoas fizeram algumas escolhas erradas
e foi parar na mídia, todo mundo viu e a gente viu que a coisa não deu certo. Então a pessoa, ela entrou numa depressão profunda, ela fugiu da sociedade. Então é importante o jovem se conhecer e não se importar com o que o outro vai pensar. Claro, dentro da ética, da moral, do bom costume, fazer escolhas certas, pensar no próximo, respeitar o próximo, você vai chegar num bom caminho. Mas sempre pensando o que eu quero e não ir atrás do que os outros vão falar ou vão pensar. Isso. É o melhor caminho. Com certeza, sempre. Muito bem, é isso aí. Queria agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Muito obrigado. Queria deixar os seus contatos para quem está em casa. Para quem precisar de psicopedagogo, tiver com dificuldade na área escolar, dificuldade de aprendizagem, TDAH, é muito importante buscar, e até mesmo a escolha da profissão. Precisando falar, meu contato, o celular é 99810-0460 e o Facebook Viviane Campos, psicopedagoga. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E é isso aí, galera. Vamos dar sequência aqui. Você ouviu, como a doutora muito bem disse, tem que fazer a coisa certinho, tem que fazer a coisa direitinho. Não vai se tornar uma pessoa frustrada amanhã ou pra frente. Também faz a coisa bem encaminhada. E você costuma pressionar tanto os seus pais quanto amigos, costumam colocar contra a parede. Vai com calma, pega leve. Tem uma fase ali que é pra pessoa se adaptar, pensar, no nosso caso, orar a Deus, buscar uma direção e ir devagarinho. Na hora que escolher, vai ser o melhor profissional que foi criado aí, pode ter a certeza, beleza?